Bora viajar, bora para longe, falar com Priscila Yazbek. Ela está lá a postos em Nova York, nos Estados Unidos, mais uma vez, trazendo atualizações, Priscila, sobre essa guerra comercial que afeta todo mundo entre Estados Unidos e China. Nesta sexta-feira, o país asiático dobrou a aposta mais uma vez e elevou a tarifa sobre os produtos americanos para 125%. Medida que ocorre depois que a Casa Branca recalculou a taxação dos chineses para 145%. Até quando, Priscila Martins, fica Estados Unidos e China nessa guerra? Um aumenta, o outro aumenta? Para tudo há limites, Priscila. Pois é, não se sabe. Essa é a pergunta que todo mundo queria a resposta, né? Nesse momento. Tainá, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. A China, então, elevou para 125% a tarifa, que estava em 84%. Os Estados Unidos já colocaram uma tarifa de 145% sobre a China. E, segundo o Ministério de Comércio chinês, quando anunciou essa elevação, essa nova escalada da guerra comercial, disse que a imposição sucessiva de tarifas excessivamente altas à China se tornou um jogo de números sem significado econômico real. Também o Ministério do Comércio chinês disse que isso expõe ainda mais a prática dos Estados Unidos de usar tarifas como uma ferramenta de coerção e também disse que se os Estados Unidos continuarem com essa escalada tarifária, a China não se envolverá. Nesse ponto, Tainá, muitos analistas acharam que seria um sinal de que o governo chinês ia parar por aí nessa escalada tarifária, mas a nota continua dizendo o seguinte, que se os Estados Unidos persistirem em prejudicar os interesses da China, a China tomará resolutamente contramedidas e lutará até o fim. Então, por um lado, o governo chinês disse que não tem interesse em se envolver mais nessa guerra tarifária, mas por outro diz que se os Estados Unidos continuarem prejudicando os interesses da China, a China vai lutar até o fim. Também o presidente chinês Xi Jinping, que teve um encontro com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, se manifestou e disse que por mais de 70 anos o desenvolvimento da China tem se baseado na autossuficiência e no trabalho duro e disse que a China não tem medo de nenhuma repressão injusta, inclusive com essa sendo a manchete de vários jornais hoje, com a China dizendo que não tem medo, portanto, colocando um ponto de interrogação enorme de qual é o limite dessa guerra tarifária. Também em discussões privadas, segundo reportou a CNN Internacional, entre integrantes do governo Trump, há uma tentativa de o governo Trump fazer com que a China negocie com os Estados Unidos, inclusive com autoridades americanas, pedindo para que os chineses marquem uma ligação entre Xi Jinping e Donald Trump, mas o que se viu foi mais uma resposta da China aumentando então essas tarifas. Hoje também o representante comercial de Donald Trump, Jameson Greer, foi questionado pelos repórteres se eles já tinham conversado com a China depois desse novo aumento e ele falou que não neste momento. Os mercados europeus operam em baixa nesse momento e os mercados americanos, as bolsas, os principais índices aqui da Bolsa Americana estão com uma leve alta, mas não suficiente para corrigir as perdas dos últimos dias. Só para dar alguns dados, por exemplo, o S&P 500 acumula uma queda de 10% desde o começo do ano, o Nasdaq uma queda de 15%, portanto, essas altas agora de cerca de 0,5%, 0,7% não são o suficiente para apagar as perdas dos últimos dias. Também Trump foi questionado sobre essa queda dos mercados ontem e ele disse que não tinha visto como foi o comportamento da Bolsa. Ontem ele pediu, inclusive, para os jornalistas falarem com o seu secretário do Tesouro, com o Scott Bessent, que deu uma desconversada sobre a queda dos índices e ele falou que a partir dessa pausa que os Estados Unidos impuseram de 90 dias, vai haver uma certeza muito grande que vai se apresentar no mercado financeiro. E Trump também fez uma postagem hoje na sua rede social, na Truth Social, falou que os Estados Unidos estão indo muito bem com a política tarifária. Só para finalizar, Tainá, não é o que mostram alguns dados. Hoje mesmo saiu o dado de sentimento do consumidor aqui nos Estados Unidos, que despencou para o seu segundo menor nível desde 1952. A gente está falando de um índice de confiança que caiu para o nível da Grande Depressão. Então, a despeito do que diz o Donald Trump, que o governo americano e a política tarifária
tarifária está rendendo frutos. O sentimento do consumidor e vários indicadores aqui da economia americana apontam para um temor muito grande, com muitos economistas, inclusive, falando sobre risco de recessão.